Salmo 23. Tema: Deus é visto como um pastor cuidadoso e um guia que merece toda a nossa confiança. Devemos seguir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ele é a nossa única esperança de segurança e vida eterna. Autor: Davi. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Este salmo é muito conhecido. O Salmo 23 é um salmo de confiança no cuidado e na provisão de Deus. Neste salmo, Deus é comparado como um pastor amoroso que protege as suas ovelhas. Deus abençoa e guarda aqueles que o amam. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que antes de ser o guerreiro e rei, foi pastor de ovelhas. Como pastor, Davi levava suas ovelhas para boas pastagens e até enfrentou animais selvagens e ferozes para as proteger. Ele entendia a importância do pastor para a ovelha. No Salmo 23, Davi se imagina como uma ovelha com um bom pastor, Deus. Deus é nosso pastor. Ele nos dá a vida e cuida de nossas necessidades. Assim como o pastor leva as ovelhas a pastagens e água, Deus nos ajuda a encontrar aquilo que precisamos para viver. Ele nos dá descanso e paz em meio às incertezas da vida. Jesus disse que Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos protege dos perigos, como o pecado e a destruição. Por isso não precisamos ter medo. Com Jesus do nosso lado, estamos seguros. A vara e o cajado eram os instrumentos do pastor para guiar, corrigir e proteger as ovelhas. Deus é como um pastor com um cajado. Ele nos ajuda a encontrar o caminho certo, corrige nossos erros e nos protege dos ataques do inimigo. Na segunda parte do Salmo 23, Davi compara Deus como uma pessoa generosa que abre sua casa para nos receber. Ele prepara um banquete para seus filhos e nos dá o melhor que ele tem. Nossos verdadeiros inimigos são espirituais. Eles querem nos destruir e impedir de vivermos na presença de Deus. No entanto, Deus é mais forte e ele abençoa os salvos, como um pai que prepara um banquete para os filhos, lhe dá perfume e enche seus copos até transbordar. Deus é generoso conosco e nos oferece muitas bênçãos espirituais. Como um bom pai, Deus nos acompanha ao longo da vida e sempre é fiel. Ele nos recebe de braços abertos e nos oferece refúgio e descanso na sua presença. Temos sempre lugar na casa de nosso Pai. Vamos analisar os versículos deste maravilhoso salmo calmamente. No versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Ao descrever o Senhor como um pastor, Davi escreveu sobre a sua experiência, porque passou muitos anos da sua juventude pastoreando ovelhas. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 e 11 diz: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse:
traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. As ovelhas são completamente dependentes do pastor para a provisão, direção e proteção. O Novo Testamento chama Jesus de o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. O bom pastor, em João 10:11, que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o grande pastor, em Hebreus 13:20, que diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E ainda, ele é o sumo pastor, como diz em 1 Pedro 5:4. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Como o Senhor é o pastor, somos suas ovelhas, não no sentido de sermos assustados e passivos, mas seguidores obedientes, sábios o bastante para seguir alguém que nos levará aos lugares certos e de modo correto. O Salmo 23 não revela as características da ovelha como animal, mas a dos discípulos e as do pastor. Ao reconhecer o bom pastor, siga-o. Nos versículos 2 e 3, onde diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando permitimos que Deus, nosso pastor, guie-nos, alcançamos a satisfação. Porém, quando escolhemos pecar e seguir o nosso caminho, não podemos culpar o Senhor pelo que fizemos a nós mesmos. Nosso pastor conhece os verdes pastos e as águas tranquilas que nos refrigerarão. Só alcançaremos esses lugares seguindo-o obedientemente. Rebelar-se contra a liderança do pastor é realmente voltar-se contra os nossos melhores interesses. Devemos lembrar-nos disto da próxima vez que nos sentirmos tentados a seguir o nosso caminho, em vez de seguir o caminho do pastor. No versículo 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Este versículo encontra-se no Salmo 23 e são palavras que demonstram o constante cuidado e livramento de Deus pelo seu povo, tal como um pastor que cuida das suas ovelhas. Davi, o autor deste salmo, teria passado por precipícios e caminhos perigosos com o seu rebanho. Além disso, protegeu as suas ovelhas de perigos terríveis com a ajuda do Senhor. Ele sabia que o seu pastor cuidaria da sua vida também. O que é o Vale da Sombra da Morte? Era muito comum pastores conduzirem os seus rebanhos por trajetos perigosos, em estradas curtas, com vales no meio do caminho. Este Vale da Sombra da Morte, dizem alguns estudiosos, existia mesmo no caminho entre Jericó e Jerusalém. Portanto, o pastor tinha uma responsabilidade muito grande com as ovelhas. Era um percurso perigoso que deixava todos os que passavam por ali com muito medo, tanto pelo aspecto geográfico como por possíveis roubos ou assaltos. A morte lança uma sombra assustadora sobre nós porque somos completamente impotentes diante dela. Podemos lutar com outros inimigos, a dor, os sofrimentos, as enfermidades, os ferimentos. Mas a força e a coragem não podem superar a morte. Ela possui a palavra final. Somente uma pessoa pode caminhar conosco pelo escuro vale da morte e levar-nos seguramente para o outro lado. O Deus da vida,
o nosso pastor. Como a vida é incerta, devemos seguir aquele que nos oferece o conforto eterno. Nos versículos 5 e 6, que diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na antiga cultura oriental, era costume ungir os convidados para um banquete com óleo aromático. Também era esperado que os anfitriões protegessem seus convidados a todo custo. Deus oferece a proteção de um anfitrião, mesmo quando os inimigos nos cercam. Na cena final deste salmo, vemos que os crentes habitarão com Deus. Ele, o perfeito pastor e anfitrião, protegeu guiar-nos e proteger-nos ao longo da nossa vida e conduzir-nos à sua morada eterna. Deus te abençoe.